capítulo 6, verso de número 4. Então os príncipes, os presidentes, procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Amém? Glória a Deus. A Simone leu um texto de Abraham Lincoln, era um político dos Estados Unidos, eu acredito que foi o melhor político deles lá, e hoje nós vamos falar a palavra, eu sempre falo, nós nunca combina, ela nunca fala para mim o que vai fazer de abertura, eu também não costumo falar da palavra para ela, e acaba batendo, Daniel, não sei se vocês sabem, ele era um político, ele era um cara, vou falar de uma forma que vocês entendam. Ele era um governador, tinha pessoas abaixo dele e acima dele somente, nessa época aqui, Dário ou Ciro, que eram os reis Medo e Persa. E Daniel, ele tinha algo diferente, ele tinha algo para nos ensinar, que é o que vem de encontro com a nossa série de mensagens que nós estamos pregando aqui. Daniel, ele era íntegro. Daniel, ele tinha um testemunho, ele tinha um exemplo este que as pessoas viam, ele não precisava falar. Eu sempre digo aqui, principalmente às quartas-feiras, que hoje em dia o evangelho, a palavra de Deus e o evangélico, ele é tão banalizado que ele precisa falar que ele é cristão, porque as suas roupas não demonstram, as suas palavras não demonstram, a sua forma de agir não demonstra, a sua integridade não demonstra, o seu caráter, ou seja, nada demonstra. Se Jesus estivesse escrevendo uma carta para a nossa igreja hoje, e eu digo a igreja, quando eu digo todas, ele estaria falando assim, como ele falou para a igreja de Laodiceia: eu não tenho nenhum elogio para vocês só me decepcionam. Mas nós podemos ver que Daniel não decepcionou o Senhor. Daniel, ele tinha um testemunho, e se nós queremos alcançar algo de Deus, se nós queremos alcançar algo da palavra de Deus, se nós queremos alcançar a nossa salvação, nós temos que aprender com Daniel a ser íntegro, a ser fiel. Eu quero até ler para vocês o que Nabucodonosor falou. Volte aí, 2 capítulos para trás, no capítulo 4 de Daniel 4, versículo 1 e 2. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações, línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Irmãos, Daniel era tão fiel e tão íntegro que Nabucodonosor se converteu. Se você ler o capítulo 4, você vai ver que o próprio rei Nabucodonosor, o poderoso rei da Babilônia, ele escreve um relato contando tudo o que ele passou por não ter obedecido o que Daniel falou. Que Daniel falou para ele: não deixe a soberba e a arrogância subir para o seu coração, porque se subir e você não der glória a Deus, você vai pastar. É só você ler o capítulo 4 aí, e você vai ver que o próprio Nabucodonosor conta que depois de 1 ano, 12 meses, ele olhou do seu alpendre e falou assim: essa é a grande Babilônia que eu construí com esses braços. E imediatamente um anjo tirou, acredita-se que a alma dele, e ele viveu como um animal por 7 anos. 7 anos pastando. Mas nós podemos ver que ele reconhece a Deus. Ele está contando a história de derrota da vida dele, mas ele começa dizendo assim: a paz de Deus vos seja multiplicada, porque ele se converteu, ele se rendeu a Daniel, ele se rendeu àquele homem que era escravo dele.
mas que tinha um testemunho de fidelidade. Irmãos, as pessoas lá fora, elas estão olhando para mim e para você, e elas querem achar algo diferente nas nossas vidas, para poder aceitar o teu Deus, para poder aceitar a tua pregação, o teu Jesus. Mas hoje elas olham para a igreja e veem a igreja igual elas. Hoje elas olham para a igreja e veem a igreja do mesmo jeito que eles vivem, com os mesmos trajes, com as mesmas falas, com os mesmos medos, com as mesmas ansiedades. Nós podemos ver que Daniel chegou na Babilônia como escravo, e ele foi um dos primeiros a chegar, porque ele era filho de príncipe. Então eles levaram primeiro esses, e viram que Daniel tinha algo diferente, então separaram ele, para ele comer os manjares do rei, e ele falou: eu não vou comer os manjares do rei, me dá salada, me dá frutas, legumes e água. Eu não vou beber do vinho do rei, eu não vou beber das iguarias que o rei come. E nós podemos ver Deus honrando, Deus abençoando ele, Deus trazendo e multiplicando as bênçãos na vida dele. Agora nós chegamos aqui em Daniel 6. Daniel 6, irmãos, eu vou falar rapidinho para vocês entenderem o contexto. Nabucodonosor tinha abdicado do governo, tinha abrido mão de ser rei. Quem assume é Belsazar. Belsazar assume o reinado da Babilônia, e ele faz algo que Deus abomina. Ele manda buscar os utensílios da casa do Senhor, que eles tinham tirado de dentro do templo, dá uma festa, e bebem vinho e se prostituem bebendo nas taças de ouro que Salomão havia feito para o templo, para a casa do Senhor. Então aparece só um punho de uma mão escrevendo numa parede branca: Mene, Mene, Tekel, Parsim, e ninguém conseguia revelar, ninguém conseguia fazer nada. Então falam assim: chama Daniel. Daniel revelou o primeiro sonho de Nabucodonosor, Daniel revelou o segundo sonho de Nabucodonosor. O primeiro sonho foi a estátua, cabeça de ouro, peito de prata, pernas de ferro e barro. Revelou também o segundo sonho de Nabucodonosor, que foi que ele sonhou com uma grande árvore, e que vinha um anjo do alto com uma machadinha na mão e cortava a árvore, deixava só o tronco. Chama esse homem chamado Daniel. Então Belsazar manda chamar Daniel. Daniel chega lá e fala para ele: você viu tudo que o teu pai passou, Nabucodonosor? Você viu como ele foi castigado por não ter dado glória a Deus, e você brincou com os utensílios da casa do Senhor. O que está escrito ali, meu irmão, é que você foi pesado na balança, as tuas obras foram pesadas na balança, e Deus te achou em falta. Você morre esta noite, e o seu reino, o reino da Babilônia, será dividido entre os medos e os persas. Então agora Belsazar morre, e quem assume o reinado da Babilônia é Ciro e Dário, os reis persas e Medo. E esta é a história do capítulo 6, aonde Dário constitui, eu quero até ler com vocês para vocês verem que é política mesmo, versículo 1 e 2, 6, 1 e 2: e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Nós podemos mudar aqui para vocês entenderem de uma forma fácil: 120 prefeitos e 3 governadores, para vocês entenderem de uma forma mais prática e mais fácil. Daniel era um deles. Daniel alcançou o favor de Dário, Daniel alcançou o favor de Nabucodonosor, Daniel alcançou o favor de Belsazar, que morre, e agora Daniel alcança uma terceira geração de domínio da Babilônia, que é Dário. E por que ele alcançou? Está no versículo 3 aí,
Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Irmãos, tinha algo em Daniel que chamava a atenção das pessoas, tinha algo em Daniel que fazia com que as pessoas quisessem estar perto dele, tinha algo em Daniel que atraía as pessoas, tinha algo em Daniel que testemunhava do próprio Deus. Será que nós, hoje, na igreja morna, temos algo para chamar a atenção dos outros? Será que as pessoas olham para nós e querem estar perto de nós? Quer nos ouvir falar? Será que as pessoas sentem prazer em estar junto conosco? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito complicado da igreja, uma era muito problemática da igreja. E se nós não acordarmos, vamos ter corrido em vão e vamos chegar no final da caminhada e ser deixados para trás e ficar como aquelas 5 loucas da parábola das virgens. Será que algo tem chamado a atenção nas nossas vidas? Irmãos, o que chamou a atenção na vida de Daniel? Ele tinha um espírito excelente, ele era algo diferente, ele tinha algo diferente, ele tinha algo que chamava a atenção das pessoas. Vamos ler o versículo 4 que nós iniciamos o culto. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel. Irmãos, as pessoas não aceitavam que Daniel fosse um governador. E se você continuar lendo o contexto inteiro de Daniel 6, você vai ver que Dário tinha a intenção de colocar Daniel num cargo ainda acima dos governadores, aonde todos prestariam conta para ele. Só que isso chegou no ouvido dos presidentes, isso chegou, vamos mudar, né? Isso chegou no ouvido dos prefeitos, isso chegou no ouvido dos outros governadores, que o invejaram. Como que um estrangeiro está alcançando tudo isso? Como que um estrangeiro está conseguindo grandes cargos aqui no nosso meio? E nós, caldeus, povo da Babilônia, não conseguimos alcançar o favor? E ele consegue, ele alcança. Então Daniel arruma inimigos. Daniel arruma pessoas contrárias à sua vida. Irmãos, quando você é íntegro, quando você é fiel, quando você é uma pessoa que guarda o Evangelho de Cristo, você necessariamente tem que ter inimigos, porque o diabo não concorda com isso. Se você só tem amigos, é que você está misturado, é que você está fazendo parte das obras malignas do inimigo. Quando você é íntegro, quando você é uma pessoa fiel, como Daniel era, necessariamente você vai arrumar inimigos, necessariamente as pessoas vão se levantar, como nós lemos no versículo 4 aí, eles queriam achar algo, uma ocasião contra Daniel, eles queriam achar algo para acusar Daniel. Mas a Bíblia fala aqui, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma. Irmãos, será que tem algo que o inimigo ainda olha para as nossas vidas e ainda existe culpa? Ah, pastor, mas Jesus me perdoou. Te perdoou, mas você tem lutado contra o pecado? Ou será que o inimigo ainda tem algo para te acusar? Aqui eles procuraram algo para acusar Daniel e não acharam. É engraçado que continua lendo, porque ele era fiel. Porque ele era fiel. Será que a hora que chegar a perseguição da igreja, nós vamos ser fiéis? Eu não sei se vocês sabem, mas esse texto, Daniel é jogado na cova dos leões.
Vamos continuar lendo o versículo 4? E não se achava nele nenhum vício. Vou deixar mais claro essa passagem para vocês. Daniel não deixava ser dominado pelas vontades da carne, então ele não tinha vícios, ele não tinha desejos promíscuos, desejos errados, desejos pecaminosos. Então não dava para acusar Daniel de alguma coisa, de alguma traição, de algum problema carnal, porque ele não tinha. Ele era fiel a Deus, ele era fiel à palavra de Deus, ele era fiel naquela época, né, à Torá do Senhor. E continua: nem culpa, não podiam culpar Daniel, não podiam acusar Daniel, não podiam, irmãos, colocar Daniel à prova pelas suas ações, porque não tinham como culpá-lo. Hoje em dia na igreja, irmãos, eu vou dar um exemplo, que é um exemplo até de um amigo meu, não é nem meu. Ele fala assim para mim: Pastor Júnior, eu não trabalho para crente. Crente eu só trabalho se o cara me pagar adiantado, porque o povo caloteiro, o povo que não paga. Irmãos, as pessoas olham para a igreja e acham culpa. As pessoas olham para as nossas vidas e acham vícios, coisas que pertencem ao mundo, que antigamente nem andava, nem passava perto da igreja, e hoje vivem na igreja. Aqui em Rio Preto tem igreja de homossexual evangélica, coisas que nunca aconteceria. Mas hoje as pessoas olham e vê vício, as pessoas olham e vê culpa na igreja. Por quê? Porque a igreja, ela tem deixado a sua fidelidade, ela tem deixado a sua integridade, e ela tem se misturado com as coisas do mundo, ela tem se misturado com as coisas que o diabo tem usado na vida das pessoas. Hoje em dia, o povo de fora olha para as nossas vidas e não vê algo diferente. Irmãos, isso é tão realidade, que eu já até preguei um tempo atrás aqui, sobre Romanos 8,19, que o mundo está olhando para as nossas vidas e esperando algo de nós, como telespectadores, como espectadores. Mas hoje eles olham para a igreja e é como se não fosse diferente, é como se fosse a mesma coisa, é como se fosse a mesma situação. Vamos ver o versículo 5, continuando aí. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Nós vamos ter que colocar ele contra Deus, nós vamos ter que colocar ele contra o rei. É a única forma que nós temos de achar ocasião contra eles. É a única forma que nós temos de derrubar Daniel. Vamos continuar lendo, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, pois havia um quarto onde as janelas ficavam abertas para Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Criaram um decreto, irmãos: durante 30 dias só pode adorar a Dário, só pode dar graças e fazer petições ao rei Dário, a custo de que, se for pego fazendo orações e súplicas para qualquer outra divindade, ser jogado na cova dos leões. E a Bíblia fala que a hora que Daniel ficou sabendo da situação, irmãos, ele se colocou a orar. Ele não mudou
as suas atitudes por causa das adversidades. Ele não mudou a sua forma de agir porque as situações ao redor eram contrárias. Sabe qual que é o problema da igreja hoje em dia? Se adapta muito fácil. Ela tem uma facilidade de se adaptar com o mundo que eu nunca vi igual. Irmãos, você não tem que se adaptar com o mundo. Daniel falou: não vou mudar uma vírgula do que eu faço. Eu vou continuar crendo, eu vou continuar acreditando, eu não vou entrar em vícios. Como falou lá em cima, não se achou vício em Daniel. Não vou me entregar às drogas, à cachaça, a cigarros, não vou me entregar a isso. Por causa dessa situação, vou continuar orando, vou continuar buscando. Irmãos, isto custaria a sua vida, isso custaria a sua morte. Ele não mudou, ele continuou, e a Bíblia fala como ele costumava fazer, íntegro. Não vou mudar a minha vida por causa de uma situação, não vou mudar a minha história por causa disso que está acontecendo. Irmãos, então aqueles 2 governadores e aqueles prefeitos foram lá no rei Dário e falaram assim: então rei, está assinado lá, né? Ele falou: tá valendo. Daniel não está cumprindo. Irmãos, e a Bíblia fala, você pode continuar lendo ali, eu estou sem tempo, que Dário era tão amigo de Daniel, que ele fez de tudo para livrar Daniel. Ele fez de tudo para ajudar Daniel. Eu quero até ler com vocês aqui, versículo 14. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Dário percebeu que aquilo foi uma calúnia, que aquilo que fizeram era para pegar Daniel e para condenar Daniel à morte. Ele tentou de todas as formas ajudar Daniel, mas ele não conseguiu. Se você continuar lendo aí o 15, o 16, você vai ver que ele não achou forma. E no 16, no final do versículo, se o Arthur colocar ali para vocês, você vai ver que o próprio rei Dário fala assim: o teu Deus, ele te livrará. Irmãos, Deus estava novamente usando a vida de Daniel para converter mais um. Era mais um que ia dar glórias ao Deus dos céus, assim como Nabucodonosor deu, Dário e também Ciro dariam glórias a Deus. Ou seja, o testemunho de Daniel faria com que mais uma pessoa se convertesse, mais uma pessoa visse o tamanho da glória e do poder do nosso Deus. Só que por que Daniel pôde fazer isso, irmãos? Porque ele não se adaptou ao mundo. Ele não se adaptou às situações, mesmo que elas eram totalmente adversas, mesmo que elas eram totalmente contrárias à sua vida. Vamos continuar lendo. Versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Quem que providenciou a salvação de Daniel daqueles leões? Deus. O homem tentou, Dário tentou, de todas as formas, mas não conseguiu, teve que jogar ele na cova dos leões. Só que Deus conseguiu o livramento. Por que eu fiz questão de ler esses 2 versículos aleatoriamente? Muitas vezes nós esperamos o livramento dos homens, mas quem vai te dar o livramento é Deus, irmãos. O homem não pode fazer nada pela sua vida. Por mais que ele queira, por mais que ele tente, o homem não tem capacidade de fechar a boca dos leões, mas Deus tem. Daniel confiou em Dário? Não. Ele confiou no seu Deus.
a ponto do próprio rei Dário falar assim: o teu Deus te livrará. Ele afirmou, ele não fez uma pergunta, tipo assim, será que o teu Deus te livrará? Não, ele afirma, o teu Deus vai te livrar. E se você ler o contexto inteiro ali, você vai ver que Dário naquela noite não dormiu. Ele ficou em jejum e oração, porque ele cria que Deus podia livrar Daniel daquela cova. Irmãos, nós estamos vivendo um momento complicado da igreja, nós estamos vivendo um momento de perseguição da igreja. Você pode falar assim: não, pastor, nós não estamos vivendo um momento de perseguição, não. Estamos sim, fecharam os templos agora por esses anos por causa de pandemia, estão atrás das nossas vidas, tentando de todas as maneiras tirar o presidente, porque ele se declara cristão e uma pessoa que crê em Jesus Cristo. Ah, pastor, mas ele vai na igreja católica, ele vai na igreja evangélica. É lógico, ele é político. Mas todas as vezes que você vê alguém falando do cristianismo, eles perseguem, eles lutam, e daqui a pouco, irmãos, vai vir um microchip, vai vir a marca da besta na testa ou na mão direita. E você está preparado para lutar e para vencer essa situação? Daniel estava preparado, ele não ficou confiando em homens. Não adianta eu ficar confiando em homens, eu vou confiar em Deus. E nós podemos ver que Deus fechou a boca do leão. Deus não permitiu que aqueles leões tocassem em Daniel, porque ele era íntegro, ele era uma pessoa fiel, a ponto das pessoas olharem para ele e enxergar Deus na vida dele, irmãos. Será que nós temos vivido dessa forma? Será que as pessoas olham para você no seu trabalho, na tua forma de agir, na tua forma de falar e falam: é crente, é cristão, é uma pessoa diferente, dá prazer de estar perto dela, dá prazer de conversar com ela, sempre tem uma palavra de consolo, sempre tem uma palavra de ânimo? Ou será que você tem sido pior do que as pessoas do mundo, irmãos? Daniel era diferente. Daniel, como nós lemos aqui em cima, ele tinha um espírito excelente. Irmãos, Jesus nos deu essa condição através da sua morte e ressurreição, e muitas vezes nós temos deixado isso para trás, não temos vivido, não temos servido, irmãos. Eu sempre falo aqui, muitas pessoas trocam a igreja por qualquer coisa, muitas pessoas trocam o dia de culto por qualquer situação, e eu sempre falo aqui, falo tranquilamente, irmãos, eu não tenho problema nenhum em falar isso, mas muitas pessoas, irmãos, ficam felizes quando elas têm algo para fazer e não pode vir no culto. Ah, eu tenho uma justificativa para dar para mim no culto. Irmãos, nós temos que ter justificativa para o mundo, para não fazer as coisas do mundo, não para deixar de fazer a obra do Senhor. Por que Davi era um homem conforme o coração de Deus, pastor? Porque ele declara: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele amava isso aqui, ele amava a igreja, ele amava a palavra, ele amava estar na presença do Senhor. Mas nós estamos num tempo, nós estamos vivendo um momento da igreja morna, onde nós amamos mais o nosso sofá e assistir, hoje em dia, muitas séries, né, na televisão, do que ouvir a palavra de Deus, do que orar. Esses dias para trás eu falei aqui no culto, e vou tocar nesse assunto de novo. As pessoas às vezes veem em mim, irmãos, e felizes, alegres: ai, eu estou participando de um devocional, todo dia de manhã eu recebo lá a palavra no meu WhatsApp, ai, eu acompanho o fulano de tal, eu acompanho o ciclano, e que bênção, pastor. Aí eu fico esperando, irmãos, numa ansiedade tremenda, mas eu sempre sei que eu vou ser decepcionado, porque eu não vou ouvir isso. Eu fico esperando a pessoa falar assim para mim: e pastor, todos os dias
eu separo meia hora para buscar, para orar e para adorar o meu Deus. Nunca vem, irmãos. A comunhão, a amizade, a oração nunca vem. Aí eles acham que ouvindo um coaching, ouvindo uma mensagem, ouvindo algo, isso vai substituir, irmãos. Deus quer ter relacionamento contigo, Deus quer ter amizade contigo. O que Daniel fazia, irmãos? Daniel assistia coaching. Daniel estava no YouTube? Não, Daniel orava 3 vezes por dia, como ele costumava fazer. As circunstâncias eram contrárias e ele subiu lá, como ele tinha costume, na janela virada para Jerusalém, e orava. Sabe por que a igreja está caída? Sabe por que a igreja passa dificuldade? Sabe por que a igreja precisa ter ministrações sobre integridade? Porque não ora mais, porque não busca, mas não tem intimidade com Deus, irmãos. As pessoas erram por achar que assistindo, que lendo, irmãos, ler isso aqui é a melhor coisa do mundo, mas acima de ler, acima do conhecimento, está a amizade com Deus, a intimidade com Deus. Acima disso aqui, sabe o que Paulo fala? Cuidado, porque a letra mata, sim ou não? Mas o Espírito vivifica. Ou seja, a intimidade com Deus. Sabe por que muitas pessoas estão cheias de vício? Daniel não tinha vício, porque não tem mais tempo de oração, não tem mais comunhão com o seu Deus. Por que as pessoas estão cheias de culpa? Porque não tem oração, porque não tem mais momentos com Deus. Irmãos, o que nós vamos deixar para os nossos filhos? Eu estou falando bastante aqui do teu exemplo, do teu testemunho na empresa onde você trabalha, no ônibus que você pega, no Uber que você usa, num clube, seja lá onde for. Mas vamos mudar um pouquinho de foco. Como é que tem sido o teu testemunho para os teus filhos? Como que os teus filhos têm te visto? Como que os teus filhos têm visto a sua vida espiritual, a sua integridade, a sua firmeza? Será que nós temos sido firmes, irmãos? Daniel, a hora que ele viu o problema, ele não ficou confiando em homens, irmãos, ele confiou em Deus. Ele não ficou esperando ali o livramento vindo de homens, ele esperou em Deus. Porque ele tinha amizade, ele tinha intimidade. Ai, pastor, mas é porque o senhor não sabe o que eu estou passando. Irmãos, Daniel estava perdendo tudo. Daniel estava perdendo a vida. Ele estava sendo jogado numa cova com um monte de leões. Eu quero até ler para vocês, eu não tinha posto isso para ler, mas eu vou ler para vocês. Pega o versículo 24 aí de Daniel 6. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os... Daniel não morreu. E os que acusaram ele, irmãos? Nem chegaram no fundo, nem tocaram o fundo. Sabe por que Daniel foi livre desses? É que às vezes a gente não entende, né, irmãos? Mas nessa época, eles deixavam os leões passar fome, para justamente a hora que jogasse a pessoa lá dentro, não sobrasse nada. Era uma forma de punição. É que não dá tempo de eu explicar tudo, mas a Babilônia nessa época estava vivendo um grande declínio político. É por isso que Dário estabelece governadores e prefeitos. A Babilônia nesse momento estava vivendo uma grande perda no seu reino. Aí você pode falar, como assim, pastor? Se você ler, você vai entender que nessa época que foi escrito Daniel 6, já haviam se passado mais de 60 anos do cativeiro dos judeus,
que era um cativeiro de 70 anos, mas não sei se vocês sabem, eles foram libertos com 67, já tinha se passado mais de 60 anos, ou seja, Dário e Ciro foram os caras que vieram e libertaram os judeus da escravidão. Então eles estavam passando por um momento muito delicado da história deles, muito delicado daquele momento político deles. Aí você vai continuar lendo, você vai falar: pastor, mas o senhor está falando que o povo judeu foi libertado, e Daniel continuou na Babilônia? Porque Ciro e Dário falou: quem quiser ficar, fica, não vão ser mais escravos, podem ficar, vão ser tratados como cidadãos babilônicos. Agora quem quiser partir, pode ir, e ainda vou dar dinheiro para vocês reconstruir o templo. Então eles estavam passando por um momento muito delicado na história deles. É por isso que essas pessoas invejaram Daniel e quiseram matar Daniel. Mas Daniel preferiu confiar em Deus. Daniel preferiu orar e buscar ao Senhor do que se dobrar diante de uma imagem, diante de uma estátua. Daniel preferiu não negociar a sua integridade, não se entregou aos vícios, não se entregou à culpa. Irmãos, nós estamos vivendo um momento complicado da nossa história como igreja, e se nós não nos atentarmos e não formos fiéis, nós também vamos cair. O grupo de louvor já pode vir aqui na frente. Igreja, eu não sei se as outras igrejas também estão com esse mesmo entendimento, com essa mesma visão. Eu cuido da minha, e vocês sabem que eu não estou nem aí com as outras, eu preocupo aqui. Mas eu acredito que Deus me chamou para ser pastor aqui nessa igreja, para ter uma igreja diferente, um povo diferente. Se fôssemos para sermos iguais, estaríamos em outros lugares. Mas está chegando um tempo aonde nós vamos precisar colocar à prova a nossa fé. E quem será que nós vamos ser, irmãos? Será que nós vamos ser Daniel, uma pessoa íntegra e que não negociou a sua fé? Será que nós vamos ser como Dário e Ciro, que foram enganados e ludibriados para poder perseguir o cristão Daniel? Irmãos, a Bíblia fala que o anticristo vai vir de uma tal forma que muitos fiéis vão ser enganados. Não sei se vocês já leram isso na Bíblia. Será que nós vamos ser como esses governadores que se venderam por inveja, que por inveja de um homem íntegro se associaram para poder matar o homem, irmãos? Será que nós vamos ser as pessoas que vamos negociar como esses governadores? Quem que nós vamos ser nestes últimos dias da igreja, irmãos? Será que nós vamos viver macunado e misturado com o mundo? Ou nós vamos ser diferentes, ou nós vamos ser igreja como nós sempre fomos? Irmãos, nós sempre fomos igreja. Eu não sei se ou eu que sou muito velho, não sei, mas pelo menos na minha época, quando falava igreja, a pessoa já falava: eu não vou não, porque não pode beber. É assim, não é? Não vou não, porque não pode fumar. Não vou não, porque eu não sou casado no papel com a minha esposa. Ai, pastor, mas a igreja mudou tanto, né? Agora a igreja aceita a pessoa como ela é, mas não o pecado. Ela tem que pôr o casamento em ordem, ela tem que se tratar com os vícios. Mas muitas vezes não, nós estamos deixando essas coisas entrar no nosso meio, nós estamos aceitando essas coisas, irmãos. Será que nós vamos ser como esses governadores que negociaram? E vamos negociar a nossa integridade, a nossa fé? Ou nós vamos ser diferentes e vamos viver o Evangelho como ele é? Irmãos, se você se manter fiel
Deus tem poder para fechar a boca dos leões. Deus tem poder para te libertar de todo mal. A Bíblia fala assim em Deuteronômio 28: se por um caminho o inimigo vem contra vós, por 7 ele fugirá de vós. Mas você tem que estar inteiro, você tem que estar firmado na obra do Senhor. Eu, quando vim para a igreja, irmãos, não era casado, morava junto, e eu sabia no meu coração que eu tinha que casar, eu tinha que regularizar o meu problema, eu tinha que pôr minha vida em ordem, e coloquei minha vida em ordem antes de passar pelas águas do batismo, antes de passar pelo batismo, porque eu tinha comigo que eu tinha que estar inteiro naquele negócio. Agora, hoje em dia, as pessoas vão tocando, as pessoas vão levando. Mas é porque a minha companheira ou o meu companheiro não quer sair fora, irmão. Não quer abrir mão. Eu vou falar uma coisa mais séria do que eu estou falando agora sobre relacionamento. A Bíblia fala assim, se tua mão direita te faz pecar, o que você tem que fazer? Arranca e lança fora, porque é melhor você entrar maneta no reino do céu do que com as duas mãos ir para o inferno. Se o teu olho esquerdo te faz pecar, arranca, joga fora, porque é melhor entrar no reino dos céus cego de um olho do que com os 2 olhos ir para o inferno. Irmãos, e ele está falando do teu corpo, de você mesmo. Você imagina, que é uma coisa séria. Alguém tem aqui coragem de arrancar a própria mão? Você imagina relacionamento. Daniel falou assim: quer jogar na cova dos leões? Pode jogar. Eu não vou negociar minha fé. Eu não vou adorar uma imagem de escultura. Eu não vou contra as leis do meu Senhor. Pode jogar. Eu não vou abrir mão de quem eu sou. Se coloque de pé, igreja. Eu não sei as suas necessidades, eu não sei aquilo que te traz culpa, eu não sei os seus vícios, as suas vontades da carne, mas ore nesse momento, peça para que o Senhor mostre para você aonde você tem errado, onde você tem falhado, aonde você tem negociado a sua fé, é em palavras, é em atitudes, é na vestimenta, é nos relacionamentos, eu não sei, mas onde você tem negociado com o inimigo? O inimigo procurou na vida de Daniel algo para culpá-lo ou acusá-lo e não achou, porque Daniel não tinha vício, Daniel não tinha culpa. Eu quero que você reflita agora e pense assim: se o inimigo procurar na minha vida, ele vai achar alguma coisa? Se o inimigo olhar para mim agora, ele vai achar alguma culpa, algum vício? Pastor, eu tenho essa dificuldade aqui, mas é uma luta, é uma luta. Então você está lutando, você ainda está no ringue, você ainda está na batalha. Agora, se você já se entregou, aí é hora de pedir perdão e de voltar para a luta. Versículo 25 de Daniel 6. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Mais um convertido para a honra e glória do Senhor, mais um que se dobrou diante do único e eterno Deus, assim como Nabucodonosor. Aí ele continua: da minha parte, 26, é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Glória a Deus. Esse é o verdadeiro Deus. Daniel estava falando assim, é o Deus que fecha a boca dos leões, é um Deus poderoso, é um Deus tremendo, é um Deus que faz sinais. Ele continua: porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente,
O seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra, Ele salva, Ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Glória a Deus! O testemunho de Daniel alcançou o rei e a nação inteira. O testemunho de Daniel alcançou os medos e os persas. O testemunho de Daniel já tinha alcançado Nabucodonosor e a Babilônia inteira. O testemunho deste homem venceu todas as adversidades e os desafios. Sabe por quê? Porque ele não se entregou aos vícios, ele não se entregou à culpa, ele não negociou quem ele era. Ele foi fiel. Levante a sua mão e diga assim comigo: o meu Deus irá me livrar, irá me salvar, irá operar sinais, maravilhas no céu, na terra, na minha vida, na minha casa, na minha família, porque Ele é Deus que fechou a boca dos leões. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Aleluia, Senhor. Ele não mudou, irmãos. Não negocia a sua fé por causa de uma adversidade ou de uma dificuldade. A Mari, a empresa foi vendida, ela colocou no testemunho dela aqui, ó, eu achei que eu ia ser dispensado, mas a empresa ligou e falou: estou mandando uma proposta para ver se você quer continuar aqui com a gente, vou fazer tua rescisão, vou pagar seus direitos e vou te recontratar. Não negocie a sua fé, não perca as esperanças, irmãos. Coloca para a gente ali Romanos 8,19. Muitas vezes nós estamos deixando o mundo agir nas nossas vidas, irmãos. Estamos negociando a nossa fé, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O teu vizinho espera ver Deus na sua vida. O seu colega de trabalho espera olhar para você, para o seu relacionamento, para a sua forma de vestir, para a sua forma de falar, para o seu caráter, para a sua integridade, e ver Deus em você. As pessoas esperam olhar para a igreja Sou de Cristo e ver uma igreja diferente. As pessoas esperam olhar para a minha vida como pastor e ver algo diferente. Coloca o 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Aí nós negociamos, aí nós confiamos em homens. Daniel confiou em Dário, e Dário queria livrar ele. Vou confiar em Deus, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, o pecado. Por que nós entramos e negociamos a nossa fé e não vivemos aquilo que Deus quer para as nossas vidas? Porque nós não temos intimidade com o Pai. Achamos que temos, achamos que estamos fazendo uma grande coisa quando fazemos algumas coisinhas, mas não temos a mesma atitude de Daniel, de orar, de ter amizade com Deus, intimidade com o Pai. Ah, mas Deus é meu amigo. Será? Será? Será que o teu filho tem visto você orar? Tua esposa tem visto você orar? O teu esposo tem visto você orar? Será que nos momentos difíceis você tem se posto a orar? Pense nisso, igreja. Nós temos que ser íntegros. Simone, vem aqui encerrar.